Nós vamos falar sobre dureza de coração. Marcos 6:1 está escrito da seguinte maneira: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirava-se Jesus da incredulidade deles, porém percorria as aldeias vizinhas, ensinando o evangelho da salvação. Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou, ó Deus, para estarmos aqui nesse lugar, adorando o teu nome, Senhor, e ouvindo, Senhor, a tua palavra bendita. Que nós não venhamos, ó Deus, a parar e sabotar o propósito que o Senhor tem na nossa vida, ó Deus amado, por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração de outras pessoas, mas que a gente possa continuar, Senhor, e viver o nosso propósito, para a glória do teu nome. Fala conosco e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se aplaude Jesus, por favor. Irmãos, eu estou firme no Senhor. Glória a Deus por isso. Mas é inevitável que algumas vezes na minha jornada de fé eu não tenha pensado em parar. E os desafios pessoais, as lutas pessoais, que toda pessoa cristã passa, não existe a necessidade da pessoa ser um obreiro, um pastor para passar por isso. Essas lutas sempre foram superadas com muita facilidade. Tudo aquilo que surgia diante de mim como um desafio, eu passava por cima porque eu sabia que isso não poderia me parar. Mas sempre quando eu pensei em desistir, essa ideia ela estava associada ao comportamento de outra pessoa que se relacionava comigo, que era um liderado, que era um líder, que era alguém que não estava dando crédito àquilo que eu falava, que eu ensinava. E eu sei que você é uma pessoa que tem uma vida com Deus, e quem vive com Deus tem no seu coração o desejo de fazer com que o maior número de pessoas possam viver com Deus também. Ela escolheu vir aqui bem em cima de mim. Estou atraindo aí. É só uma libélula, Flávio. E cuida bem dela. Então, sempre esse desejo de parar, de desistir, de abrir mão, de deixar o que Deus tinha para a minha vida estava associado com isso. E eu sei que você tem no seu coração o desejo de ganhar pessoas para Jesus. Dentro da sua casa, no seu hall de amigos, no contexto social que você vive, existem muitos que você quer trazer para a igreja, que você quer trazer para o reino, que você quer fazer com que essas pessoas aceitem Jesus. E é inevitável que aqui dentro a gente prega, as pessoas ouvem, a gente canta, as pessoas adoram, a gente aconselha, as pessoas buscam praticar o aconselhamento, mas coisa dura é a gente falar de Deus, falar de Jesus dentro da nossa casa. Hoje em dia o evangelho tomou uma proporção muito maior no nosso país, mas alguns anos atrás, dentro de um catolicismo muito tradicional e intenso nessa nação, a pessoa que se convertia ao evangelho parecia que ela se tornou um endemoniado dentro da sua casa. Ela era rejeitada, apontada e, por alguns pais muito severos, essa pessoa era até excluída, né? Não fazia mais parte. Você não é meu filho, você não é minha filha, agora você é de Jesus. E tudo isso está associado à dureza do coração das pessoas. As pessoas não querem ouvir aquilo que Deus tem a falar.
As pessoas fecham-se naquilo que pensam, na cultura que vivem, na ideia que veio como um costume para a sua vida, mas não querem ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. E quando nós olhamos para Marcos capítulo 6, nós vamos ver que Marcos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 são muitos os sinais. Jesus está pregando, Jesus está vencendo o tentador, Jesus está acolhendo os discípulos, paralíticos estão ficando de pé, milagres estão acontecendo, demônios estão sendo expulsos, são muitas curas, e o texto começa dizendo que Jesus voltou para sua terra, e sua terra é Nazaré. Nazaré é a cidade onde a família de Jesus reside, e Nazaré também é a cidade onde ele passou boa parte da sua infância depois que ele voltou do Egito com 12 anos. Então ali as pessoas viram Jesus crescer, ali as pessoas viram Jesus brincar, ali as pessoas viram Jesus trabalhar, porém, depois de fazer todos esses milagres, retornando para Nazaré, Jesus retorna para viver o seu ministério. Ele retorna cheio do Espírito Santo, ele retorna para pregar a palavra, ele retorna para fazer a vontade do Pai. E quando a gente vê, sempre quando a ação de Deus está se manifestando em um lugar, é inevitável. Pessoas serão atraídas a esse lugar. Quer seja uma palavra, a efusão do Espírito, libertação, cura, quer seja profecias que estão sendo liberadas, isso atrairá pessoas. Porém, a gente vê que as pessoas estão ouvindo a pregação de Jesus, mas não estão dando crédito para ele. Existem duas coisas que estão acontecendo na volta de Jesus para Nazaré, e a primeira é que Jesus está sendo questionado. Eles conheceram o mesmo Jesus, mas em outro tempo da sua vida. E agora Jesus está pregando com sabedoria, está manifestando sinais com poder, e existe um questionamento a respeito da vida de Jesus. E o que é um questionamento? Jesus se torna um objeto de discussão. A opinião sobre Jesus não é unânime. Ele não consegue convencer a todos e também não é rejeitado por todos. Ele se tornou um objeto de discussão. Alguns começaram a fazer objeção aos seus ensinos e outros veemente rebater aquilo que ele estava pregando. Então, Jesus está sendo confrontado agora e questionado por essas pessoas. E a segunda coisa que acontece, sempre quando existe um questionamento, quando tem aquele burburinho que estão falando a respeito de alguém, Jesus passa a ser desacreditado. Estão desacreditando de Jesus. E o que é isso? Ser desacreditado ou desacreditar de alguém é fazer com que essa pessoa perca o bom nome. Jesus tem um bom nome. Mas quem desacredita dele agora quer manchar o seu nome. Quem questiona Jesus quer arrancar sua boa fama, quer desabonar a pessoa de Cristo. E esses são sentimentos muito ruins quando vêm sobre a nossa vida, porque as pessoas se levantam para dizer que a nossa conversão não é verdadeira, que agora nós estamos nos escondendo atrás da Bíblia, que vir para a igreja para a gente não vai durar muito tempo. As pessoas começam a colocar prazo de validade na nossa conversão. Vamos ver quanto tempo vai durar. Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente ensina, o amor que a gente recebeu de Deus, que a gente quer compartilhar com essas pessoas, passa a ser apontado, e as pessoas estão tentando tirar o nosso bom nome, porque se converter significa dizer não para o mundo e sim para a proposta de vida original, que é viver uma vida sem pecado e na presença de Deus. Então, quem vive na presença do Senhor não mente, não rouba, não adultera, não engana, não murmura, não tem preguiça, é assíduo, dedicado, comprometido, verdadeiro, fiel. E as pessoas querem tirar essa boa fama da nossa vida, questionando a nossa transformação, questionando a obra que Jesus fez em nós. Nós estamos com uma palavra de transformação, temos uma palavra de mudança, mas as pessoas começam a falar que aquilo que estamos vivendo e a pessoa que nós estamos nos tornando não é verdade. Isso vai passar com o tempo.
Quem é você que apareceu agora para falar essas coisas? E entenda o que está escrito. Jesus está pregando com poder, Jesus está pregando com sabedoria. Isso é reconhecido pelas pessoas, mas as pessoas estão questionando e desacreditando da pessoa de Jesus. As pessoas ouviam sua pregação, viam seus milagres e não conseguiam entender que aquele que cresceu no meio deles era tão cheio de sabedoria e poder para fazer as suas maravilhas. Muitos estavam admirando, mas não eram todos. Você pode repetir comigo? Muitos não são todos. E aonde é que a gente erra, igreja? Em vez da gente continuar por causa dos alguns que acreditam, a gente para por causa dos outros que questionam. Em vez da gente se alegrar com as pessoas que reconhecem o que Deus tem feito na nossa vida e que a mensagem que a gente prega é verdadeira e que a transformação que a gente tem enfrentado, ela é duradoura, ela é para sempre, não tem águas que podem apagar essa obra que tem feito na nossa vida, a gente decide parar por causa de alguns que começaram a questionar. Eles não aprovam e isso nos entristece. Eles questionam e isso nos entristece. E qual que é a maneira que essas pessoas usam para ferir a obra que Deus tem feito na nossa vida? A primeira coisa que eles fazem com Jesus é trazer o passado à tona. O diabo não tem uma ferramenta para trabalhar na nossa vida associada ao nosso futuro. O diabo só tem uma ferramenta que ele pode usar contra nós, que é o nosso passado. Jesus está pregando, anunciando boa nova, revelando o poder de Deus, manifestando curas e milagres, mas alguém se levanta no meio das pessoas para dizer: mas esse aí não é o carpinteiro. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande no contexto social do hebreu, do judeu, que aquele que não serviu para ser um mestre, um pregador da lei, um fariseu, que não foi escolhido, seleto para ser um sacerdote, essa pessoa passou a trabalhar em outro tipo de cultura. Uns se tornaram pastores de ovelhas, outros se tornaram carpinteiros, assim como José e como Jesus. E a gente vê que Jesus não foi aprovado pelo sacerdote da época em que ele era uma criança, mas agora que ele está pregando no ofício do seu ministério, a partir dos 30 anos de idade, alguém se levanta para dizer: mas esse homem aí, ele não tem autoridade para fazer isso. Ele não tem uma vida que lhe dá respaldo para fazer isso. Ele está ensinando a lei, mas ele não cresceu na escola de sacerdotes. Esse daí não é carpinteiro. Quantas vezes nós estamos querendo fazer as coisas para Deus? Quantas vezes nós estamos nos aplicando para realizar a vontade de Deus, não apenas na nossa vida, mas na vida de outras pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, mas o contexto de vida que a gente teve no passado serve para que essas pessoas se levantam para questionar a nossa vida e dizer: você não pode. Eu conheço a sua história. Existia até um filme antigo, não sei se você conhece, eu lembro que você fez no verão passado, e parece que quando a pessoa se converte, sempre tem alguém para se levantar e dizer: você não. Eu lembro qual foi seu último pecado. Eu lembro qual era o tipo de vida que você tinha. Eu lembro qual eram as circunstâncias da sua história. Você não foi preparado para isso. Você não foi instruído para fazer isso. De onde você surgiu? Até fala, até as maravilhas acontecem, mas quem é você? O teu passado não permite você ter esse tipo de vida. O teu passado te condena. O teu passado te bloqueia. O teu passado te impede. E a primeira ferramenta dessas pessoas é: este aí não é o carpinteiro. Jesus não está com um formão na mão. Jesus não está com um pedaço de madeira. Jesus está com a palavra fiel e verdadeira na ponta dos lábios, curando pessoas que estão doentes, mas alguns se levantam para falar: isso não pode acontecer através da vida dele, porque ele é apenas um carpinteiro. Ele não sabe trabalhar com gente, ele sabe trabalhar com madeira. A segunda questão que essas pessoas usam é revelar a simplicidade da sua origem.
Nós precisamos olhar e ver que um sacerdote, um fariseu, um escriba, ele vinha de uma linhagem. O seu pai, o seu avô, o seu bisavô, e antes dele, já vinha praticando esse ofício. Já tinha esse estilo de vida. E agora que as pessoas se levantam para falar do passado de Jesus, eles vão revelar a simplicidade da sua origem. Olha, esse homem aí não tem DNA para estar pregando a palavra. A família dele não é nada, ele é filho de Maria. Aquela menina simples que engravidou até antes do casamento. Esse homem aí não pode falar porque os seus irmãos são Tiago, José e Judas. Não são as irmãs dele que vivem aqui com a gente. E nós, todos nós temos uma linhagem simples. Aqui nessa igreja não tem filhos de governadores. Aqui nessa igreja não tem filhos de prefeitos de cidade. A conversão alcançou a nossa vida com o passar do tempo. Eu não sei nem se tem alguém aqui dentro da igreja que é filho de pastor. Os nossos filhos que estão nascendo dentro da igreja. Mas a maioria de nós que estamos aqui no templo, convertemos-nos com o passar da nossa vida. Uns porque não tinham mais alternativas, só tinha a porta da igreja para poder entrar. Outros porque estavam cansados de solidão, de abandono, encontraram no Senhor um amor perfeito que completa a sua vida. Outros que foram convidados por um amigo que chamou para vir na igreja. E agora eles estão dizendo, olha, esse Jesus aí, a família dele não dá nem respaldo para ele estar pregando a palavra. Quem é esse homem? A origem dele é simples. E eu digo para você, a sua história não foge da sua realidade nem da minha. Todo mundo aqui tem um passado que o diabo quer se aproveitar dele. E todo mundo aqui tem uma família simples, uma origem simples, que o diabo quer usar para paralisar a obra que Deus tem na nossa vida. Olha só que coisa. Jesus está na cidade de Nazaré. A cidade que viram ele crescer. A cidade que viram seus primeiros passos. A cidade que viu ali ele dando as brincadeiras, fazendo brincadeiras infantis com seus amigos. Mas olha só, Nazaré é vista como um lugar de pessoas desprezíveis. Vou repetir, Nazaré é vista como um lugar de pessoas desprezíveis. Olha o que Natanael vai dizer para o seu irmão quando ele diz, encontrei o Messias. De Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Às vezes, queridos, nós estamos esperando coisas boas partir de pessoas que têm o coração duro. Nós estamos esperando reconhecimento de pessoas que não são capazes de reconhecer nem a misericórdia de Deus em suas vidas. Nós estamos esperando abraços e aplausos de pessoas que não conseguem aplaudir nem a Deus por ter acordado pela manhã e celebrado o nome do Senhor. Jesus agora está em um lugar hostil. E às vezes a gente está pensando que o lugar hostil vai ser lá na Amazônia, vai ser na África, vai ser na China, vai ser lá na Bulgária, longe daqui, em um lugar opressor, na onde tem o muçulmano, o talibã, a gente não pode ir para lá. Jesus está mostrando um lugar hostil, foi na onde eu nasci, na onde eu cresci, no meio dos meus. E eu imagino, e o próprio texto diz isso, que Jesus se admirava da incredulidade deles. Essa admiração é tristeza. Essa admiração é decepção. E o que está acontecendo com essas pessoas? Primeiro, preconceito. Os outros podem, você não. Segundo, inveja. Se eu não conseguir, por que você está conseguindo? Terceiro, a incredulidade. Eu não consigo acreditar que Deus foi capaz de mudar a sua vida. Eu não consigo acreditar que Deus transformou você. Eu conheço toda a tua história e eu não consigo enxergar transformação na sua vida. Essa é a minha história, irmão. Eu estava no quintal do meu pai ontem, hoje. Mas algumas pessoas ainda saem, colocam a cabeça no portão para ver. Deixa eu ver se é ele mesmo.
Porque outros podem transformar, mas esse aí não tinha jeito. Outros poderiam ter a história de vida mudada, mas esse aí não tinha como. Mas essas pessoas estão morrendo de inveja porque continuam com a mesma vida, enquanto a nossa vida tem sido transformada. Oh, aleluia! Aonde é, pastor Haroldo, que surge esse preconceito, essa inveja e essa incredulidade? Entenda, tudo aquilo que Jesus está pregando, Gustavo, está sendo rebatido, confrontado. Existe um questionamento. E sabe o que isso significa? Essas pessoas não eram leigos da palavra. Aliás, parece que todo hebreu nasceu dentro da palavra. Eles conheciam a palavra. Mas qual é o problema dessa gente? São as pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas nunca nasceram de novo. E existe gente assim. Entende quem é Deus, compreende que Ele tem um propósito, consegue recitar toda a palavra dele, mas quando está diante da verdade não é capaz de reconhecer. A Bíblia está cheia de histórias assim. João capítulo 3, Nicodemos, que é príncipe da sinagoga, ele decide ter um encontro com Jesus, ele decide procurar Jesus, ele chega diante de Jesus e fala: mestre, eu sei que tu és de Deus, porque não pode alguém não ser de Deus operando milagres assim. Deus é contigo. Mas ele é alguém que decide ir de noite, porque os outros não poderiam ver ele associado com Jesus. Eu até entendo a palavra, eu entendo o propósito, mas eu não consigo acreditar que isso acontece através de você. Eu não consigo entender como foi que a sua vida mudou. Eu não consigo aceitar que aconteceu contigo e comigo, não. Quando isso acontece, como é que a gente se sente? Nessa casa eu não volto mais para pregar. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais pregar para ninguém. Vou guardar a verdade para mim. Eu conheço o caminho da salvação e vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas o bom servo, ele entende que Jesus tem suas ordenanças. E no mesmo evangelho de Marcos está escrito: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aprenda uma lição hoje, nessa noite. Nós queremos que a vida das pessoas mude, sejam transformadas. Queremos ver pessoas aceitar o Jesus que mudou a nossa história. Mas o próprio Jesus disse: a sua missão é pregar. E aquele que ouve tem uma escolha a fazer: acreditar ou não acreditar, ter fé ou não ter fé. Mas o que é que está impedindo as pessoas de acreditarem nisso? Inveja, preconceito e incredulidade. A inveja tem matado muitos e poderia ter matado Jesus. Jesus poderia ter morrido antes da hora. Esse ministério poderia não ter completado. Mas a gente tem lições preciosas para aprender com Jesus. Amém? Amém ou não? Primeira lição que a gente vai aprender: Jesus não pode fazer nenhum milagre ali. E essa é uma lição, pastor? Claro que é. Existem coisas que não vão acontecer, e isso não tem nada a ver com você. Essa é a primeira lição que eu deixo para a igreja hoje nessa ministração. Jesus voltou para casa para levar o evangelho para aquelas pessoas, mas foi rechaçado, questionado, colocado em dúvida. Esse é o desejo que toma conta do nosso coração. Mas deixa eu deixar algo claro para você: tem coisas que não vão acontecer, não é do jeito que a gente quer, não funciona no tempo que a gente determina. A conversão não está dependendo do meu sentimento. O semeador saiu a semear, e uma parte da sua semente caiu no solo duro, outra no rochoso, cheio de pedras, outro caiu no espinho. Houve uma parte da semente que caiu em boa terra. Nós vamos ver que as coisas não acontecem como a gente quer, e isso não tem nada a ver comigo. O semeador é perfeito, a semente é poderosa,
mas a gente vê que tem solo que ela não germina. Eu vou repetir isso aqui: o semeador é perfeito, a semente é poderosa, mas tem solo que não a recebe, tem solo que a sufoca, tem solo que a mata. E eu digo para você, por favor, tem coisa que não vai acontecer, e isso não é culpa sua. Pare de se culpar, porque ainda existem pessoas que questionam a sua transformação. Pare de se culpar, porque ainda existem pessoas que não creem na tua mudança. Pare de se culpar por causa de pessoas que não dão crédito à palavra que você tem pregado. Jeremias 25, verso 2 diz: o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano de reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra de Deus tem vindo a mim. São 23 anos que Deus tem falado comigo, e eu sempre, e de novo, e mais uma vez, e constantemente, eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutam. Vocês não querem ouvir. E quem é o Jeremias? Jeremias é alguém que Deus levantou para dizer: se converte, porque o castigo de Deus vem. Muda de vida, porque o Senhor te ama. Se decida pelo Senhor. Abandone a idolatria, a prostituição espiritual. Deixe essa vida de pecado. E presta atenção: talvez você está pregando para a tua casa tem 1 ano. Talvez você está pregando para o teu marido tem 2 anos. Talvez você está pregando para o teu pai tem 5 anos. E aqui a gente tem um homem que durante 23 anos pregou de maneira incessante, e as pessoas não mudaram. Decidiram continuar na mesma vida. Decidiram continuar vivendo uma vida de pecado. Mas eu deixo uma vírgula hoje nessa história: isso não é culpa sua. A presença de Deus está sobre você. Oh glória! A gente vê que Jesus pregava no poder do Espírito Santo. E à beira do rio Jordão, o Espírito veio do céu como pomba e tomou conta da vida de Jesus, levando ele para o deserto para vencer o diabo. Às vezes nós estamos matando urso, às vezes nós estamos arrancando leão, às vezes nós estamos derrubando gigante, mas a gente tem pessoas diante de nós que não mudam, são incrédulos, não se convertem, e isso não é culpa sua. Você continua cheio de Deus. A palavra na tua boca continua sendo verdade. E Deus está falando hoje para você: não se cale, porque eu sou na sua vida. Oh glória, não se cale, porque eu sou contigo. Não se cale, porque eu te honro. Não se cale, porque tu está na direção certa. Não se cale, não se acomode, não pare. Tem coisa que não vai acontecer, mas isso não é culpa sua. Segunda lição que eu aprendo: dê valor a quem você é. Você pode dizer para 2 pessoas que estão perto de você: valorize quem você é. Você pode dizer mais alto: valorize quem você é. Nós somos a geração do aplauso, do like, do joinha. Já postou alguma foto no Instagram, no Facebook? Eu faço YouTube, irmãos, e entendo que eu vou falar, nem mesmo a minha igreja, de maneira total, acompanha a mensagem que eu prego lá. Se a gente fosse depender do valor que os outros dão para nós, a gente para. Eu fico olhando muitas vezes aonde é que os meus vídeos estão sendo assistidos, irmão, e eu digo para você, a maioria deles é fora da Baixada Santista. E existe uma programação que eu faço especial, que a metade da programação dela é de outro país, não é nem do Brasil. Gente que não me conhece, que não está no meu dia a dia, que não vê a minha sinceridade, a minha verdade, só escuta uma voz. Nem por vídeo é feito, mas só escuta uma voz. Mas está lá ouvindo mais do que aqueles que estão à minha volta. Mas por que
Jesus. Por que os profetas não param? Porque são pessoas que valorizam quem são. Salmo 139, 14 diz: graças eu te dou, Senhor. O salmista tem dentro dele um agradecimento. Ele é grato. Graças eu te dou, Senhor. Eu te louvo. Mas qual que é o motivo desse louvor? Visto de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Olha o testemunho do salmista dizendo: eu tenho um louvor para dar a Deus do modo assombroso com que Ele me formou. E, irmão, eu não sou o plano que eu fiz quando eu era uma criança. Eu não sou o plano que eu fiz quando eu era um adolescente. Eu não sou um plano que eu fiz quando eu era um jovem. Mas eu sou um plano que estava no coração de Deus desde o ventre da minha mãe. O salmista está dizendo: eu dou graças a Deus por aquilo que eu sou, porque sou aquilo que Deus decidiu fazer. As tuas obras são admiráveis e eu sei muito bem disso. Eu não preciso de ninguém para contar história. Eu não preciso de ninguém para dizer para mim o que Deus é capaz de fazer. O salmista está sendo claro: eu conheço a grandeza das tuas obras. E eu te digo hoje, às vezes você está querendo o reconhecimento de um homem, você está querendo o aplauso de alguém que você conhece. Nossa, como a tua transformação! E quando isso não acontece, você se deprime. Você quer desistir, você quer parar. Mas eu queria te lembrar de onde foi que Deus te tirou. Como foi que você foi escolhido? Bichinho de Jacó, a pior das nações em volta. Nem um povo era, escravo, perdido, caído. Mas a mão forte do Senhor foi lá e disse: é você que eu quero para mim. Olha só quem você era, a vida que você tinha. Olha a maneira que você andava, quantas noites sem dormir, quantas culpas você trouxe contigo, quantos pecados você praticou, e nem mesmo digno da misericórdia de Deus eu e você éramos. Mas olha o que o salmista está dizendo: não importa aquilo que pensam de mim, eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, eu exalto a Deus, porque vi a forma assombrosa como Ele transformou a minha vida. Sabe por que a gente para? Que a gente desiste? Que a gente abre mão e diz: eu não quero mais? Porque a gente está esperando o reconhecimento do homem. A gente está esperando que o homem faça alguma coisa por nós. Mas eu queria lembrar você, fazer você pensar. Você ainda se lembra quantas coisas Deus tem feito por você e pela sua casa? Você consegue se lembrar a maneira que Deus transformou a sua vida? Você consegue entender que não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi teu irmão, não foi teu vizinho, não foi seu colega, não foi seu amigo, que deu um start na tua vida para você se tornar aquilo que você é hoje? Quantos aqui se lembram de onde foram retirados? Existe uma diferença da vida que você teve para a vida que você tem hoje? Eu pergunto novamente: existe uma diferença da vida que você teve para a vida que você tem hoje? Então, em vez de se entristecer porque o homem não te aplaude, comece a honrar o nome de Deus, porque você conhece a obra que Ele fez na tua vida. Comece a exaltar o nome de Deus, porque você sabe de onde Ele te tirou. Comece a engrandecer o seu nome, porque você sabe o tamanho do poder que Ele manifestou para ter você na presença dEle. Valorize quem você é, valorize a obra que Ele fez na tua vida, valorize a escolha que Ele fez por você, porque muitos te deram as costas na jornada da tua vida, mas o Senhor em todo o tempo manteve os olhos abertos sobre você, te guardando e te protegendo, te preparando para esse tempo, te preparando para essa hora, te preparando para esse momento. Oh glória, Jesus está aqui. E Ele está dizendo: não se esqueça do que eu tenho feito na tua vida.
é de maneira assombrosa, é de maneira poderosa, é de uma maneira incomparável que eu tenho mudado você dia após dia, de glória em glória, transformando você. E não importa aquilo que o homem pense a teu respeito, eu sei quem você é, porque sou eu que tenho formado a tua vida. Aleluia, aleluia. Valorize, porque você sabe de onde Deus te tirou. Terceira lição: siga em frente. Não pare. Não pare. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Diga para essa pessoa: siga em frente. Não pare. Fala mais alto, por favor. Estou achando que essa igreja está com medo de exaltar o nome de Deus e de falar uma coisa segura. Siga em frente, não pare. Não desista. Siga em frente. Existe um comportamento em relação à pessoa de Jesus Cristo nesse momento. E qual que é o comportamento? Eu não creio naquilo que ele prega. Eu não creio naquilo que ele diz. A gente até vê alguns sinais, estamos vendo esses sinais acontecer, mas eu não consigo acreditar. Se ninguém acredita naquilo que eu digo, o que é que eu vou fazer? Vou parar de falar. E olha só o que o texto diz, Marcos 6,6: e admirava-se da incredulidade deles. Jesus estava impressionado com o comportamento daquelas pessoas, olha só. E Jesus admirava-se da incredulidade deles. Ponto. A gente para a nossa vida aqui. Eu vou parar na falta de fé dos outros. Eu vou parar no mau comportamento em relação às coisas de Deus dos outros. Mas olha o que Jesus está ensinando para a gente: a não parar. Jesus percorria as aldeias vizinhas. Fazendo o quê? Pregando a palavra. Não estão acreditando aqui? Eu sei quem eu sou. Não estão dando crédito aqui? Eu sei a mensagem que eu carrego. Não estão dando valor aqui? Eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu não vou parar por causa de inveja dos outros. Eu não vou parar por causa de preconceito. Eu não vou parar por causa de incredulidade. Eu não vou parar por causa que conhece o meu passado. Eu não vou parar por causa que a minha origem é simples. Eu vou continuar porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sou movido por causa da fé dos outros, mas eu sou movido pela convicção das obras que Deus tem realizado em mim. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei quem me levantou, de onde eu vim, para onde eu vou. E eu não vou parar. Queira você acreditar ou não, aceite você meu ministério ou não. Se você não crê, tem quem crê. Não vou parar. O coração duro das pessoas tem feito muitas pessoas pararem. O coração duro das pessoas tem feito muitas pessoas desistirem. Eu vivo com isso constantemente. Com homens que o pai não acredita mais, a mãe não acredita mais, a mulher não acredita mais, o filho não acredita mais. Mas eu chamo eles e falo: irmão, por favor, acredite você. Não desiste de você. Não pare você. E Filipenses 3,13 diz para mim e para você hoje da seguinte maneira: irmãos, quanto a mim, eu não julgo o que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu tenho feito. Eu estou esquecendo das coisas que ficam para trás, e eu estou avançando para aquelas que estão diante de mim. Aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos essa mesma maneira de pensar. Olha o que Paulo está dizendo aos Filipenses. Ele está mostrando que a vida dele tem muitas fases e estágios. Um dia ele tem, um dia ele não tem, um dia ele pode, um dia ele não pode, um dia tem frio, outro dia está calor. Mas olha o que ele diz: eu esqueço das coisas que ficam para, prossigo para aquelas que estão diante. Mas em quem não acreditou? E quem não botou uma fé? Quando você vai ler o Evangelho de Marcos, quando Jesus chega em Nazaré,
você vai ver que existe uma multidão diante da casa que ele está. Paralíticos, endemoniados, doentes, leprosos, cegos, todos foram levados para a porta dessa casa. E diante dessa situação, as pessoas olham para Jesus, sua mãe, seus irmãos olham para Jesus e decidem chamar oficiais do Sinédrio para poder prender Jesus, porque o pensamento é que ele está louco. Nem mesmo dentro da sua própria casa conseguem acreditar que Jesus é o Filho de Deus e aquilo que ele está pregando é verdade. Mas quando a gente vai ver lá na frente, seus irmãos se convertem, seu ministério é aceito, sua vida é transformada. Oh glória! Pare de falar com palavras e deixe a sua vida falar por você. Deixe o teu testemunho dizer por você. Deixe a maneira que Deus te usa, oh glória, falar por você. Deus hoje está convocando pessoas a abrir mão do sentimento de desistência, olharem para frente e não pararem na caminhada de fé, porque tem coisas que não vão acontecer através da tua fala, mas vai trazer convicção às pessoas através da tua continuidade. Deus falará por você. Eu tenho esses conselhos para você hoje nessa noite. Eu sei que você está sofrido, você está triste, você está querendo parar. Mas o Senhor está dizendo, vem cá. Tem algo maior para a gente viver. Tem algo melhor para a gente passar. Eu vivi um momento da minha vida que quem mais apostava em mim não acreditava na minha vida com Deus. Gostava de mim por causa da minha dedicação, gostava de mim por causa do meu empenho, gostava de mim por causa do meu compromisso, investia em mim por causa disso, mas não conseguia acreditar que a minha vida com Deus duraria mais do que 2 ou 3 anos. Mas a gente não para ou continua por causa do que as pessoas pensam. Talvez você chegou aqui hoje nesse culto, nessa igreja, triste, porque tem alguém dentro da sua casa que não muda. Cabisbaixo, porque tem alguém dentro da tua casa que não crê. Sem esperança, porque não apoiam nem você vir para a igreja. Tem umas pessoas aqui, né, que são obreiros agora, mas dentro da sua casa você não é nada dentro da sua casa. Dentro da tua casa você não é ninguém. Você só consegue ser alguma coisa aqui. Aqui. E aí você entrou aqui, talvez até pensando em não vir mais, porque se nem dentro de casa as pessoas conseguem acreditar naquilo que digo. Mas eu vim trazer uma lição de Jesus para você. Aleluia. Valorize quem você é e não abra mão da jornada que você está trilhando para a glória de Deus. Valorize a obra que Deus tem feito na sua vida. Sabe por quê? Aquele que começou a boa obra é fiel e levará ela até o final. Jesus te chamou a parecer com Ele. E Ele é alguém que começa e termina. E está dizendo para você, comece e vai até o final. Comece e não desista. Comece e não abra mão. Mas não creem. Não importa. Não apoiam. Não importa, eu acredito em você e eu tenho todo o apoio para poder manifestar para a tua vida e fazer você vencer para a glória do meu nome. Eu sei, eu tenho plena convicção que tem pessoas assim, aqui, hoje. Gente que já pensou em jogar tudo para o alto. Eu aqui mesmo dentro dessa igreja já pensei em parar. Já cheguei em casa e falei para Carla assim, Carla, esse foi o meu último culto naquela igreja. Mas aí o Senhor veio de noite, me pegou pela mão e falou, Haroldo, não pare. Esqueça das coisas que para trás ficam. Caminhe para aquelas que estão diante de você. O meu convite hoje para você é, quantos aqui precisam esquecer das afrontas, das ofensas, das calúnias que ficaram para trás? Querem caminhar para aquilo que está diante de você. Quantos querem sarar essa ferida hoje?
Quantos querem colocar um ponto final nessa história e passar a viver algo glorioso na presença de Deus? Você está aqui, você precisa receber essa oração. Eu quero orar por você, para você não parar e não desistir, para você não abrir mão daquilo que Deus tem na tua vida. Eu quero orar por você. Você que precisa, sai do seu lugar, vem cá.